Nós vamos falar de um assunto nessa época do ano que nós precisamos trabalhar no nosso coração. Aliás, a qualquer momento, né? Mas principalmente agora no final do ano. Eu recebo agora o coach Carlos Florencio falando sobre o perdão. Vamos lá? Carlos, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Tribuna, viu? E um tema muito importante, né, Carlos? Bastante, principalmente nessa época do ano, né? Natal está aí na frente, né? E perdão é sempre uma energia que nos liberta. Você sabe que eu tenho comigo que o perdão tem um poder tão grande que ele é capaz de curar, inclusive, enfermidades. Que muitas vezes a pessoa que não tem a capacidade de perdoar, ela carrega dentro de si toda aquela energia negativa que não leva para lugar nenhum. Aí não consegue se realizar profissionalmente ou na família. É bem verdade isso? É, porque basicamente a pessoa ela fica com uma mágoa, com ressentimento, ela fica se sentindo rejeitada, desvalorizada, enganada, traída. E isso gera um sentimento pesado, negativo, que automaticamente vai causar um peso no nosso sistema físico e energético, ou seja, vai mexer com a saúde, com o bem-estar. Consequentemente, também, essa pessoa vai ficar com o seu pH, né? Até símbolo do meu método, que é pH vida, que é equilibrar o pH da pessoa, a pessoa vai ficar mais ácida, consequentemente ela pode ficar mais triste, pode gerar depressão. Então, todos esses processos que a pessoa vai acumulando no seu interior podem criar bloqueios. 90% das doenças são de ordem psicossomáticas, então a questão do não perdão, da mágoa, do ressentimento é um grande contribuidor para inúmeras doenças. O perdão é uma decisão ou é um sentimento da pessoa? O perdão é uma escolha em aceitar que não poderia ser diferente, não vai ser diferente e que não tem que suprir a expectativa daquilo que você esperava que ia acontecer. Então, o perdão é aceitar a realidade, e a realidade ela nunca nos trai. O que nos trai é sempre a ilusão de algo que a gente imaginou e que, consequentemente, projetou sobre uma outra pessoa ou uma determinada situação e que você esperava que aquela pessoa ou a situação ia suprir alguma coisa em você. Então, automaticamente, quando você percebe que aquela pessoa não contribuiu para isso ou não quis fazer parte daquele filme que você criou na sua cabeça, que ela deveria ter participado, então aí você vai ficar com raiva, com ódio, com mágoa, com decepção, ou seja, vai ficar aí não vai perdoar, né? Você sabe que existe, por exemplo, aquelas pessoas que confundem um pouco, tem uma diferença, né, entre perdoar e abrir mão, por exemplo, de um ressentimento. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é essa diferença entre o perdão e o abrir mão de um pequeno ressentimento. Então, o ressentimento está ligado muito àquilo que a pessoa esperava que ela ia conseguir naquela relação. Tá. E aí ela não conseguiu aquilo. Por exemplo, eu me dediquei aos meus filhos, ao meu marido, à minha esposa, ao meu chefe, e eu espero aqui um certo reconhecimento, uma certa valorização. Quando eu percebo que, de repente, a pessoa, tudo aquilo que eu fiz parece que não teve valor nenhum, parece que foi inútil, de repente a pessoa me traiu, ou me abandonou, ou pura e simplesmente nem disse um obrigado, eu vou ficar com esse ressentimento. Então isso passa a ser o quê? Uma expectativa de algo que eu queria para suprir a mim mesmo. E o perdão é quando eu não aceito de fato a realidade e eu gostaria que ela fosse diferente. Então eu não perdoo aquela pessoa porque ela agiu daquela determinada maneira. Ela me prejudicou de alguma forma. Então eu não consegui metabolizar aquela adrenalina, eu não consegui liberar aquela pessoa daquela situação, eu ainda tenho preso aquela imagem de referência. E é esta imagem de referência que me decepcionou que vai alimentar o ressentimento. E aí, então, uma coisa liga a outra. Como é que a gente pode fazer, por exemplo, com aquelas pessoas... porque o perdão é uma via de mão dupla, creio eu, não é? Quer dizer, é algo mútuo. Mas, muitas das vezes, uma pessoa, mesmo que seja aquela que foi a agredida, ela é capaz de perdoar o agressor, mas, muitas das vezes, o próprio agressor não perdoa a quem ele agrediu. De alguma maneira. Como que fica essa relação? Quer dizer, o perdão é válido nesse sentido?
perdão, ele é um ato simples de você aceitar. No momento que eu aceito, eu automaticamente libero de mim o meu sentimento que eu nutria e, consequentemente, também libero aquela pessoa. No fundo, ao liberar a pessoa, eu vou dizer o quê? Olha, eu te tiro a responsabilidade de você ter feito alguma coisa que eu gostaria. Olha, eu acho que você não tem que preencher qualquer coisa na minha pessoa. Eu acho que você agiu de acordo com os seus interesses e, consequentemente, pode ter me prejudicado. Talvez o meu problema tenha sido a minha ingenuidade e, consequentemente, por conta disso, aquela outra pessoa tirou também proveito dessa minha ingenuidade. Então, quando nós elaboramos uma questão de perdão, nós temos que compreender que existe sempre uma cumplicidade. Existe uma força que é emanada de uma parte e que existe um receptivo, um receptor. Nesse momento, aquela pessoa que se sentiu magoada ou decepcionada, ou seja, que ficou com raiva da situação, que ela não perdoa, ela não conseguiu liberar esse processo. Por quê? Porque ela não conseguiu metabolizar esta relação. Então, precisa aceitar. Eu digo sempre que o sofrimento dura até você aceitar. Quando você aceitou, acabou o sofrimento. A questão é, você vai ter a flexibilidade, você vai ter a tolerância, você vai conseguir realmente perceber que não poderia ser como você queria. Então, é muito mais uma questão da própria personalidade da pessoa em ser mais flexível, porque nós vamos lidar com o inusitado. As pessoas são diferentes, ninguém é igual a ninguém. Nós vamos encontrar pessoas que são similares em aspectos, como você mesmo falou agora há pouco. Eu tenho meu time, você tem o seu time, ok, se o nosso time for iguais, forem o mesmo, nós estamos unidos e estamos compartilhando de um mesmo ideal de vida, estamos unidos e integrados, mas por vezes o nosso time pode ser diferente, então nós vamos estar unidos, mas nós não vamos estar integrados, né? Mas nós vamos estar integrados, que a gente pode ir num jogo de futebol, mas podemos não estar unidos porque não somos do mesmo time. Então nós sempre vamos ter relações diferentes, adversas, em algumas vamos ter cumplicidades, em algumas nós vamos ter os mesmos interesses, as mesmas vontades, os mesmos desejos, mas nunca vamos encontrar uma pessoa que realmente vai ser exatamente igual a nós. Né? O universo, Deus, né? Criou todo mundo diferente para justamente a gente aceitar pela diferença e não pela igualdade, porque pela igualdade é fácil. É fácil aceitar você porque você é do mesmo time. É fácil aceitar você porque você gosta da mesma comida que eu gosto. É fácil aceitar você porque você vai fazer o mesmo passeio que eu também gosto. O difícil é eu aceitar que de repente eu quero ir para a praia e você quer ir para a montanha. Que de repente eu quero comer tal comida e você quer comer uma outra comida. Que de repente eu tenho que ceder aquilo que para mim é importante para não criar o conflito com você. Então, por vezes, a pessoa cede durante a vida toda e aí, de repente, mesmo assim ela não conseguiu ser amada ou valorizada ou reconhecida naquela relação e aí depois ela fica com uma mágoa e ela não perdoa. Ela não perdoa porque ela se devotou e parece que aquilo não teve o valor. Então, tem que ver aqui muito as expectativas que as pessoas criam. E por vezes, será que ela não perdoa a pessoa, a situação ou aquilo que ela ilusoriamente estava nutrindo numa determinada relação? Então, primeiro nós temos que parar aqui e pensar aqui. Ok, eu não perdoo essa pessoa ou aquilo que eu queria que ela desse para mim? Eu não perdoo essa situação ou porque essa situação eu achei que ela ia me dar uma segurança, uma autoafirmação. O que é que eu queria disso daqui? No momento que você define e ausenta, retira a culpa ou a responsabilidade do outro e você passa a responsabilidade só para você, você perdoa o outro e aí então você começa um processo de aceitação e de perdão de você mesmo. Isso é muito bonito. Aliás, ouvindo aqui você falar, eu me recordo de algo que aprendi na teologia, que é muito importante a gente ter essa consciência. Que Jesus, o diferente no discurso de Jesus foi justamente essa frase, que ele fala assim, perdoai os vossos inimigos, né? Porque se você perdoar somente aquele que você ama, né? Que recompensa você quer ter, é né? Muito no reino fácil. dele? É muito fácil você perdoar só quem você ama.
Agora, quem te fez um mal, né, é muito complicado. É difícil perdoar justamente aquela pessoa que lhe fez o mal. Pensa diferente. Você sabe que eu ensino muito meus alunos, né, do curso de formação e meus clientes também, que as piores pessoas da sua vida são as melhores pessoas da sua vida. Porque depois que você amá-las, aceitá-las e não conseguir mais ficar mal na presença delas, você se transformou num ser mais divino. Porque você automaticamente se transformou em mais amor, em mais aceitação, em mais compreensão. Então, as piores pessoas da nossa vida, elas são as melhores, porque depois dela, você com certeza vai aprimorar e aperfeiçoar. Você vai conseguir evoluir, você vai mudar de um estado para um outro estado, você vai mudar de perspectiva e de dimensão da relação que você vive. Senão, você vai ficar preso nessa coisa obscura, negativa e ruim, que aí, ou seja, tudo de mal pode acontecer na sua vida. Você tem que tomar um pouco de consciência sobre aquilo que você permite, que você escolhe e que você estabelece uma relação. No momento que eu resolvo não perdoar uma pessoa, eu estou definindo que eu resolvi odiar, rejeitar, não amar, não aceitar. E você acabou de fazer uma escolha para o mal. Então, o perdão, ele é uma libertação para que você volte para o bem. É aceitar que mesmo na pior experiência que você viveu, qual é o benefício que você pode tirar dali? Graças àquela pessoa que me traiu, eu aprendi a ser esperto. Graças àquela pessoa que me enganou, eu aprendi a deixar de ser ingênuo. Graças àquela pessoa que não me valorizou, eu percebi que quem tem me valorizar sou eu mesmo. E se aquela pessoa um dia me agradecer, ela não vai estar me dizendo nenhuma novidade, porque eu sei o meu valor, eu reconheço o meu valor. E isso existe uma diferença muito grande. E as pessoas não chegam, às vezes, a essa consciência. Carlos Florencio, muito obrigado pela sua presença, que papo gostoso. Olha, se você quiser saber mais sobre o trabalho do Carlos Florencio, é www.carlosflorencio.com.br. E a você que ficou com a gente também aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue na Rede Vida. Na sequência tem Arena Barretão, olha, muita música gostosa pra você, coladinha aqui com o Tribuna. Depois, as melhores notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Vida. E à meia-noite, Dalcides comanda o Conta Comigo. A gente se encontra na quinta-feira. Beijo, tchau! Prefiro só nascer. Se deixares o tempo